Diga: o meu Redentor vive. Diga: nada fica parado, tudo avança. Nós estamos inaugurando mais um tempo na sala, mas não é na sala do trono, é na sala de cirurgia. Por favor, deixa eu ser franco com você, nós não estamos aqui para te enganar. Você não está aqui, irmãos, talvez para ser definido, mas para ser destruído, eu te garanto. Para que o Senhor destrua os nossos conceitos, valores, humanismo. Eu garanto para você que antes de Deus nos dar alguma coisa, Ele tira. Por isso, se a sua intenção é só receber, talvez você não chegue lá. Porque nós estamos aqui para perder também. Nós estamos aqui para falar: Senhor, pode tirar de mim. Nós vamos estar 30 dias, irmãos, diante dEle falando: tira de mim. Você pode ter certeza que na medida que Ele coloca de um lado, Ele tira do outro. Porque ninguém será usado por Deus enquanto carregar alguma coisa de si mesmo. Você precisa entender que a igreja de Deus não avança com o seu talento, avança com a tua obediência. Não avança com as tuas habilidades, nem com a sua boa disposição, nem com o seu desejo. Não, a obra de Deus avança com a tua obediência. Alguém que não sabe dizer sim, Senhor, não vai ver a glória de Deus. Alguém que ainda não aprendeu a dizer sim, Senhor, não dificilmente vai conseguir acessar alguma coisa no reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, não é um reino de operário, é um reino de filhos. Mas nós não somos mais filhos das trevas, nem filhos da desobediência, porque aquele sangue nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queria que você desse um abraço no irmão que está perto de você. Pelo menos 2 pessoas. Dê um abraço nele. E diga para ele assim: irmãos, vamos junto nessa jornada. Toma o seu assento. Ouça. Preste muita atenção. Se acomode rapidamente, por favor. Rapidamente, se acomode. E me dê a sua atenção. Eu preciso não só comunicar a palavra de Deus, mas que ela seja pregada em nós. E quero ser redundante em dizer: a obra de Deus não pode ser feita de forma humana. Não existe, irmãos, eu digo isso e assumo a responsabilidade do que digo. Não existe escola missionária que forme missionário. Não existe escola teológica, irmãos, que forme ministro de Deus. Não existe conferência que forme um pastor, um missionário, não. Nós precisamos entender que essas coisas são balizadores para o que Deus está formando, para o que Deus está fazendo. Uma escola é como uma placa sinalizadora dizendo assim: ó, é por aqui. Mas, irmão, se você não tiver pernas para caminhar e coração suficiente para ser conduzido, isso aqui vai ser só 30 dias para você talvez se esconder de alguma coisa. Mas eu quero deixar claro para você: a obra de Deus não é feita de forma humana. E a nossa habilidade, repita comigo assim: a minha habilidade é desnecessária. Eu espero que durante esses 30 dias Deus possa nos convencer disso, de que a nossa humanidade, habilidade, talento, tudo isso só é necessário até que Ele apareça. Porque quando Ele aparece, quando Ele vem, quando Ele faz, a obra de Deus depende de homens obedientes que podem dizer assim: Senhor, pode vir fazer.
Por isso nós não precisamos de uma estratégia para seguir, mas sim de uma ordem para cumprir. Nós precisamos de uma ordem, Roger. O Senhor fala, eu aprendi a dizer sim, Senhor, por isso nós vamos triunfar. Se você aprender a dizer sim, Senhor, nós vamos triunfar. Agora, tire a sua expectativa de qualquer conceito que vá falar, nossa, eu aprendi uma coisa que mudou a minha vida. Não, você aprendeu uma coisa que balizou a sua vida. Porque se você não tiver uma atitude de caminhar sobre aquilo que você aprendeu, não serve de nada. Não serve de nada. Não serve de nada, pá. Quem está me entendendo, diga amém. Não saia daqui dizendo, nossa, eu ouvi mudou a minha vida. Não mudou, balizou. Se você não caminhar sobre aquilo, a sua vida simplesmente se empolgou e voltou para o mesmo lugar. Nós precisamos entender que o mundo místico, ele é real, mas o misticismo nos atrapalha. Ter uma vida de que, meu Deus, agora eu vi um anjo, minha vida vai mudar. Vai nada, irmão. Se você não caminhar segundo obediência, entendimento, de forma racional, tudo aquilo que nós estamos vendo espiritualmente só faz sentido se nós praticarmos naturalmente. Quem está entendendo? E Deus precisa nos ensinar, e eu quero trilhar isso com você na palavra, nos ensinar que a vocação ministerial não depende do nosso interesse. A vocação ministerial não depende da nossa vocação. A vocação ministerial depende de um chamado. Depende de um chamado. E quem é que chama aquele quem ele quer usar? Quem? Quem? Jesus. É ele quem nos chama. E sabe que eu tenho entendido que conferências, escolas, seminários precisam ser simplesmente balizadores, não podem ser substitutos. Pastor Robson, nós não podemos substituir o que Deus tem que fazer. E se é Deus quem forma uma pessoa, a minha teoria, o meu ensino, não pode substituir o agir de Deus. Precisa simplesmente conduzir. Quem está me entendendo? Por isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Em aula também pode dar amém, tá? Aleluia pode dar. Glória a Deus pode dar. Dá um glória a Deus aí, bem alto. Glória a Deus. É isso aí, tem que dar glória a Deus. Amém? Quem está comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 1, diga aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama. Aonde que ele apareceu? Aonde? Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. E qual era a grande maravilha? Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 6, disse mais, diga comigo, disse mais. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Repita comigo assim, ó. Quem sou eu? Diga, ai de mim. Diga, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Até aí. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Irmãos, é verdade que se você quiser anotar alguma coisa, anote isso. Nessa jornada dos próximos anos, Deus vai trabalhar muito mais em desfazer do que em construir. Deus vai trabalhar muito mais em ajustar aquilo que nós achávamos que era e não é. Deus vai trabalhar promovendo convicções. Repita comigo, convicção. Que nada vai nos abalar. Porque a guerra dos últimos dias, ela não vai ser uma guerra de arma de fogo, vai ser uma guerra de teorias. Guerras de falsas doutrinas, guerras de muitos argumentos. E Deus precisa, há uma necessidade de Deus ajustar dentro de cada filho as nossas convicções. Domingo eu falei um pouco disso no culto, se você estava presente, de que nós vamos criando uma imagem errada acerca de coisas verdadeiras, por causa de uma antecipação maligna, de pintar uma imagem das coisas que são, da maneira que elas não são. E a gente vai pensando que o céu é uma coisa, não porque você teve uma revelação do que é o céu, mas porque você viu no filme da Sessão da Tarde que o céu era assim. E aí ontem saiu um episódio, uma série do rei Davi. E eu sempre gosto de assistir esses episódios bíblicos com os meus filhos, que eu vou falando, é assim, olha que é assim, e eles vão tendo uma referência do que é. Mas essa eu precisei parar de assistir. Chama Casa de Davi. Essa eu precisei parar de assistir. Porque assim, ela ilustra a verdade de uma maneira tão fictícia, a ponto de Davi ter uma mãe fora do casamento, que essa mãe morre por Davi comida por um leão, e ela dá a vida por Davi comida por um leão, e aí Davi depois ele entra dentro de uma caverna atrás desse leão para matar o leão, e é um contexto que não está na Bíblia, e eu tive que chamar os meus filhos, senta aqui, falei, está vendo isso que vocês viram? Isso não existe, tá? Isso aí é uma ilustração. A Bíblia não fala nada da mãe de Davi, e não fala nada que a mãe de Davi deu a vida por ele, se matando quando o leão foi pegar ele. E você está entendendo? E os meus filhos, sim. Aí eu falei, então Davi, a Bíblia fala da mãe de Davi? E o Pedro, não. E a mãe de Davi morreu como? Ele falou, não morreu, a Bíblia não fala. Eu falei, pronto, está bem ajustadinha a convicção. Você entendeu? O meu trabalho como pai ontem foi desconstruir, desfazer uma imagem errada daquilo que eles viram, usando um contexto bíblico, usando uma figura bíblica, pintado dentro de um contexto errado, e eu tive que ir lá e ajustar dentro dos meus filhos a convicção. A verdade não é que Davi foi dentro de uma caverna matar o leão que matou a mãe dele, não, a verdade é que Davi estava pastoreando o rebanho do pai dele, e o leão pegou a ovelha, ele tirou a ovelha da boca do leão.
Você entendeu qual é o trabalho do pai? Ajustar a convicção dos filhos dentro da verdade. Por isso que nesses dias, o que eu ministrei no domingo foi testificado na minha casa ontem, em uma revelação clara de que Deus vai ajustar a convicção dos filhos dentro de um padrão verdadeiro. Quem está me entendendo? Por que você não está dando amém? O pastor, você falou que não podia? Cauê. Posso ouvir um aleluia? Deus vai ajustar as nossas convicções para que nós possamos caminhar de forma segura. Irmãos, e quando a Bíblia diz 1000 cairão do meu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Falava sim de armas de guerra, de lanças, de espada. Mas hoje eu posso dizer para você, irmãos, vão se desviar 1000 do seu lado, pode se desviar 10.000 da sua direita, mas aquilo que Deus ajustar dentro de você vai permanecer, vai ser inabalável. Não, mas agora Jesus é verde e amarelo, agora Jesus é preto e branco, agora isso, não, amigo, eu estou crendo que o meu Redentor vive e em breve Ele vai voltar e nada mexe nas minhas convicções. Deus precisa colocar convicções dentro do nosso coração, a ponto de não sermos mais meninos, levados e ajustados por todo o vento de doutrina. Por isso essa escola, como tantas outras escolas e fundamentos, são necessárias como uma ferramenta para que Deus, repete comigo, para que Deus ajuste as minhas convicções. Filha, não é o que você vai ler aqui e ouvir que vai te definir. É a partir do que você lê e ouvir, o que Deus vai ajustar. Quem está me entendendo? E é verdade que Deus vai muito mais destruir do que construir, desfazer do que fazer. Por quê? Porque na medida que a gente se desfaz, Ele nos refaz. Jeremias capítulo 18, pastora Glaucia, diz que o vaso, ele quebrou na onde? Por isso ele fez o quê? Um novo vaso. Então, o processo de refazer diz respeito ao processo de desfazer-se. E Deus vai desfazer muita coisa dentro de nós. Agora, ai daqueles, diga assim, ai daqueles que dizem, eu sou assim mesmo e ninguém me muda. Sim, Deus não vai mudar. Esses Deus não vai mudar, esse Deus vai ter que quebrar. Porque Deus ama tanto, irmão, que Deus vai colocar a gente em circunstâncias adversas, a ponto de a gente falar assim, Senhor, seja feita a sua vontade, do seu jeito, da sua maneira. Mas Ele é Deus e Pai que ama os seus filhos. E sabe que o avanço da igreja, irmãos, não depende verdadeiramente de pessoas que vão simplesmente saber o que fazer. E nós poderíamos ter 30 dias aqui de instrução do que você tem que fazer. E falar o que você tem que fazer eu sei, mas como fazer eu não posso. Falar o que você tem que fazer a gente sabe, mas como você vai fazer a gente não pode dizer. Sabe por quê? Porque você tem uma particularidade na mão de Deus. Você não é igual ao seu irmão. Você tem uma particularidade diante de Deus. Então você pode saber o que fazer, mas como fazer você vai ter que depender de Deus. Entendeu, filha? Todos nós aqui sabemos que a nossa principal responsabilidade para com o Evangelho é anunciá-lo entre as nações. É ou não é? Nós não temos a responsabilidade de pregar o Evangelho? Sim ou não? Agora, como nós vamos fazer isso? Se é tempo da gente ir para a rua dar abraço grátis, se é tempo da gente ir para a internet fazer posts, se é tempo da gente ir para o altar se revestir de poder, como nós vamos fazer isso? Depende da intervenção do Espírito Santo em nos instruir e nos conduzir, senão nós não precisaríamos dele para nada. Não é, pastor Fabiano? O Espírito Santo nós se encontra lá na eternidade, pode deixar que aqui nós faz tudo direitinho. Quem está entendendo? E o contexto pela qual Deus nos chama, escute, é muito visto na vida de Moisés. Que Moisés é uma das principais figuras vocacionais da Bíblia. Por quê? Porque Moisés foi quem instituiu, por intermédio de Deus, as legislações para uma nação inteira. É que a gente lê
as histórias bíblicas dentro do cunho religioso, a gente acha que Moisés era o pastor da igreja. Não, Moisés, ele era o líder da nação. Não é, pastor Cauê? Ele não estabeleceu o estatuto da igreja. Ele estabeleceu as leis de um país inteiro. Guardar o sábado, o jeito que tinha que comer, vestir, andar, fazer. Não era um mandamento para a igreja, era um mandamento para o país, para a nação. Era um país, era social. Era o mercadejante, era o vendedor, era o agricultor. Era cada um dentro da sua condição que praticava a lei de Deus. A lei de Deus não era praticada na igreja, era praticada na sociedade. E Deus chamou um homem, escute. Deus chamou um homem chamado Moisés como a principal figura de um estabelecimento do reino de Deus dentro de uma nação. A principal figura de alguém que estabeleceu o reino de Deus dentro de um país. Irmãos, e a figura de Moisés é tão forte nas Escrituras que quando ele morreu, Deus precisou esconder. Ele morreu, Deus falou: Miguel, pega lá, faz um favor, pega o corpo. Onde que está? Não sei, mas só sei que ninguém achou. Porque se achasse, até hoje ele estaria embalsamado, sendo endeusado. Por quê? Porque ele ditou o ritmo de uma nação inteira. Entenda isso. Quando ele morreu, Miguel pega o corpo dele e esconde. E por que você acha que Satanás foi pegar o corpo de Moisés? Para quê? Ele só ia pegar o corpo de Moisés e jogar no meio do arraial do povo, só isso. Na hora que o povo achasse o corpo de Moisés, eles iam embalsamar, estaria adorando até hoje. Agora veja, que tal homem, tal figura vocacional, era um homem que foi chamado por Deus, enquanto ele estava fazendo algo comum, em um dia comum, de uma maneira comum. Ele estava em cima do monte, pastoreando as ovelhas que nem era dele, coitadinho. Não, mas você não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Talvez isso pode promover cura para você, se você entender no seu espírito. Eu não estou falando de um homem que jejuou 60 dias, orou, se consagrou e ele estava no monte, Deus escolheu ele. Eu estou falando de um homem assassino que tinha cometido assassinato e que estava fugindo. Quem está entendendo? Eu estou falando de um fugitivo. Eu estou falando que Deus escolheu um homem, irmãos, que estava procurado para ser morto. Ele tinha uma pena de morte. Ele cometeu um delito, um crime, um assassinato, de forma inconsequente. E ele teve que fugir. Enquanto ele fugia, depois de ter se casado, está na casa de Jeto, seu sogro, o bicho não tinha um gato para puxar para o rabo, ô Gilmar. Liso. Ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele, morando de favor na casa do sogro. Alguém precisa entender. Morando de favor na casa do sogro. Não tinha nem onde cair morto. Fugido, escondido. Pastoreando as ovelhas no meio do deserto para ninguém ver. Lá no meio do deserto. Um tipo de gente que eu e você passaríamos de longe. Um tipo de gente que eu e você jamais teríamos na nossa equipe de trabalho. Deus fala assim: Deus fala, Mas entenda que Deus não chamou Moisés porque ele era ruim. Deus chamou Moisés porque desde a barriga de Joquebede Deus já estava preparando ele. O livro de Jeremias, no capítulo 1, diz que ele nos escolhe desde o ventre. Antes da gente ter nascido, ele forma os nossos ossos, ele olha para a gente desde o ventre. Por favor, entenda isso. Ele não estou falando que ele olha para que ele vai chamar para ser pastor. Ele olha para todos o que ele fecundou no ventre de uma mulher. Ele olha. E ele começa a construir na vida de Moisés uma trajetória. Para que aquilo, repete comigo, aquilo que Deus construiu, ele possa usar. Quem entendeu? Aí Moisés, bem na época que ele morre, Deus fala, na época que ele nasce, Deus fala, eu preciso começar a treiná-lo. Aí Deus promove uma crise social, irmãos.
a ponto de mandarem matar todas as crianças. Moisés teve que ser colocado dentro de um cesto. Você conhece a história? E você sabe que Moisés vai parar dentro da casa de quem, irmãos? Do padeiro? Do açougueiro? Ele vai parar dentro da casa do governante de uma nação. E ele foi criado naturalmente, por favor, diga naturalmente, na casa do governante de uma nação. O que você acha que Moisés ouvia dentro da casa de Faraó? Problemas sociais, culturais. O que você acha que Moisés ouvia dentro da casa de um governante de um país? Ele ouvia acerca de culturas, de migração, de finanças. Tudo que diz respeito a reger uma nação. O Moisésinho estava ali, ouvindo. Ele aprendeu línguas, ele estudou, ele foi preparado naturalmente. Agora Deus diz assim: tudo que você aprendeu naturalmente será desnecessário para viver um propósito espiritualmente. Sabe por quê? Porque quando Moisés aparece diante de Moisés, ele fala assim: não, quem sou eu para estar diante de Faraó? Não, mas ele foi criado lá, ele morou lá. Não, quem sou eu para estar diante de Faraó? Deixa eu te mostrar uma coisa que você talvez não viu nessa entrelinha. Tudo o que você vive naturalmente não prepara você para ser, te prepara para entender que não é nada. Tudo que você vive naturalmente, não é para você falar assim: meu Deus, agora. Não, ô Deus, você acertou. Eu sou a pessoa certa para estar diante de Faraó. Eu cresci com ele. Você matou a charada. Deus fala assim, ele fala: não. Tudo que o Senhor construiu em mim naturalmente foi para entender que espiritualmente eu não sou nada. Quem está entendendo? Por isso que as pedras mais preciosas na mão de Deus são os frustrados, os decepcionados, os caídos. Porque quando ele se levanta diante de Deus, ele se levanta na dependência, falando assim: se o Senhor não fizer nada, será feito. Se o Senhor não fizer nada, será feito. Irmão, se nós olharmos naturalmente, não havia ninguém mais bem preparado do que Moisés para assumir o lugar de governante de um país. Mas tudo que ele aprendeu naturalmente, por favor, entenda isso, promoveu cada vez mais uma dependência de Deus para aquilo que ele iria viver espiritualmente. Quem está entendendo? Por isso que quando Deus está preparando alguém, irmãos, para o ministério, Ele não prepara você na unção, na revelação, no fogo e na glória. Ele prepara você na louça, na vassoura e na casa de banho. Deus vai me formar como missionário. Paulo, põe a mão na minha cabeça, me abençoa, eu quero a unção do trombetão. Aí você fala: tá bom. Domingo a loucinha, casinha de banho, vassourinha. Quem está entendendo? Deus nos prepara naturalmente para entendermos que espiritualmente nós somos totalmente dependentes dEle. A questão é que você acha que porque você se formou em administração, você vai ser um administrador na casa de Deus. Você se formou em pedagogia, você vai ser vai cuidar de criança na casa de Deus. E nada disso é errado, irmãos. O problema é quando essas coisas substituem a dependência dele. Você estudou para fazer e agora você faz, e você assume o lugar perde o lugar da dependência. Por quê? Porque você estudou pedagogia, então agora você acha que você tem que ser líder do ministério infantil. Não, porque você aprendeu a lidar com criança, mas será que você aprendeu a lidar com glória, com unção, com revelação, com arrependimento, com quebrantamento? Porque a casa de Deus, irmão, não precisa ensinar a criança. A casa de Deus precisa ungir criança, pregar para a criança, conduzir criança.
Isso é em todos os aspectos, em todas as áreas sociais. Entenda uma coisa, Deus nos prepara naturalmente, até, repete comigo assim, até chegarmos no lugar de falar assim, Senhor, eu dependo de você. Pode perceber que nesses dias, nunca houve tanto antes, como nos últimos 10 ou 5 anos, uma teoria coach positivista que entra, e ela começa a preparar você para ser cada vez maior, para ser cada vez mais grande, para crescer mais, para ser cada vez mais habilitado, mais capacitado, para governar no lugar de Deus, para servir a Deus, para ser usado por Deus. Só que você olha o parâmetro bíblico, você não encontra notoriamente, que Deus engrandeceu para usar. Que Deus engrandeceu, pelo contrário, irmãos. Você só encontra um homem que Deus fala, José, você vai governar sobre os seus irmãos, sobre a sua mãe. Aleluia, Pai, Deus vai me usar. Eu tive um sonho, meus irmãos, Deus vai me usar. Deus, Vamos começar? Vamos. Onde que nós começa? Começa sendo jogado no poço pelos irmãos, depois de ter apanhado. Começa ficando 13 anos, comendo comida de escravo, vivendo igual escravo, na condição de escravo, mas alguém que tem chamado, irmão, até como escravo ele governa. Ele estava lá na condição de escravo, vivendo como escravo e liderando. Ele liderava na casa de Potifar, ele liderava na prisão, mas ele era escravo. Quem está entendendo? Não, mas o rei, chamado rei dos reis, Davi, o maior rei de todos os tempos, o coitadinho, irmãos, ele ia servir na casa de Saul, ele tomava lançada na cabeça, lança, oprimido, caluniado, perseguido de forma, meu Deus do céu. O jovem que só servia o líder dele foi perseguido mortalmente. Não, mas Deus exaltou. Irmão, nós precisamos entender que antes de Deus fazer, Ele desfaz. Antes de Deus levantar, Ele abate. E ninguém vai estar pronto para ser usado por Deus sem primeiro ser experimentado, ser usado pelas pessoas. Ser experimentado, ser caluniado, ser perseguido, ser difamado. Agora, se você, escute, ainda tem problema com a sua imagem diante das pessoas, Deus vai te conduzir por caminhos de muito quebrantamento e humildade, para que você não se preocupe mais com o que elas pensem. Você quer ser usado por Deus, filho? Você vai ter que aprender a ser usado pelas pessoas. Você não quer viver um avivamento na Espanha? Então você vai ter que aprender as pessoas te deixar, te abandonar. Gente que vai comer na sua mesa, irmãos, vai virar as costas saindo falando mal de você. E você vai ficar chateado. Deus falou, meu Deus, ainda não aprendeu nada. Como que Ele quer que eu use Ele? Se Ele não deixa as pessoas usar, deixa as pessoas usar, irmão. Eu vou falar uma coisa para você, você pode ser útil na obra de Deus, mas usado, você precisa aprender a lidar com gente. Puxa, agora cadê a Sila? Sila! E fala a Deus também. Ainda bem que eu vim, Deus. Quem está entendendo? Deus vai colocar a gente em trilho. Eu estou falando sério, porque você sai daqui dessa escola empolgado, falando assim, agora Deus vai me usar. Não, pelo contrário, irmão, vai embora daqui hoje, não volta amanhã não. Oh, minha filha, você é muito corajosa. Porque Deus vai colocar a gente no trilho dele. Não é no trilho do apóstolo Rafael da Casa do Leão. É no trilho de Deus. E o trilho de Deus, irmãos, quando Natan chega para Davi e fala assim, Davi, você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Ele fala assim, caia eu na mão de Deus. Porque ele sabe como que Deus conduz, ele sabe como que o trilho de Deus é. Quem está me entendendo, irmão? E você vê que Moisés, depois de ter sido preparado naturalmente, ele chega diante do chamado e fala assim, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para estar diante de Faraó? Eu olhei aquilo e falei, eu acho que eu não estou entendendo, porque eu acho que ele devia falar assim, eu sou a pessoa certa para estar diante de Faraó.
Fui criado lá. Sei tudo que ele gosta, sei como ele pensa, sei como ele se veste. Eu sou a pessoa certa para chegar diante dele. E Moisés poderia chegar e falar assim: eu sei tudo de você. Não. Ele precisava do poder de Deus. Agora, entenda uma coisa. O que é uma vocação ministerial? Moisés aparece vivendo uma vida comum. Repete comigo, uma vida comum. Moisés não estava pedindo para Deus: Deus, usa eu para libertar o povo. Escute, irmão, deixa eu te explicar uma coisa, por favor. Por favor, deixa eu te explicar. Vocação ministerial, Deus não ouve o seu clamor para ser usado. Deus ouve o clamor dos oprimidos para serem libertos. Eu posso ouvir um amém? Senhor, me usa. Usa, eu quero ser usado. Deus fala assim: filho, que bênção. Mas quando Deus levanta alguém, é para suprir o clamor que ele ouviu dos oprimidos, dos necessitados. É quando Deus quer salvar uma nação, Deus quer cuidar dos pobres, Deus quer estabelecer adoração. Ele ouve o clamor dos oprimidos e fala: Moisés, é que sim, eu ouvi o clamor do meu povo lá. Por isso eu vim aqui escolher você. Irmão, não se ofenda com o que eu vou te dizer, se você quiser. Mas a nossa ambição de ser usado por Deus tem uma raiz de orgulho e exibicionismo que nos foi imposta pela religião. Eu quero ser usado por Deus. Às vezes a gente não sabe nem o que, para quê. Não deu. O que o Senhor falar eu faço. Eu estou aqui para ser usado por Deus. E às vezes dentro de casa a gente não respeita o marido, não respeita a esposa, não educa os filhos, não paga as contas direito, não se submete ao pastor, não vive a vida comum da igreja e está falando: Deus, eu quero ser usado por Deus. E Deus fala assim: filho, você não entendeu nada. Deus chama verdadeiramente aqueles, irmãos, que estão simplesmente obedecendo, vivendo a vida comum, está servindo a igreja, está adorando, está cultuando. Qual que é a sua ambição? Nenhuma, eu só quero adorar. Eu só quero servir, eu estou aqui apacentando as ovelhas que nem é minha. Eu estou fazendo a obra que nem é minha. Eu estou cuidando do rebanho que nem é meu. Eu aprendi isso na prática, irmãos. Antes de Deus me usar num rebanho, Ele me usou no rebanho dos outros. Ele fez eu servir a igreja, que eu não era pastor. Mas eu amei a igreja, que eu não era pastor, como se eu fosse. E Moisés estava lá pastoreando a igreja de Jetro, e ele nem era o pastor daquelas ovelhas. E Deus olha e fala assim: ei, se você tem responsabilidade com aquilo que é alheio, eu vou entregar o que é vosso. Agora, irmão, tem essa geração, escute, faz assim, ó, com o bracinho, dá uma assim, passa a anestesia para minha vacina. Tomar uma vacina agora. Quem quer tomar uma vacina? Escute, se você for fiel no alheio, Deus vai te dar o que é seu. Agora hoje as pessoas não querem servir a Deus se não chamar de meu, se não chamar de nós, se não falar assim: é meu, é minha responsabilidade, é eu que estou fazendo, eu que fiz. Então eu quero que você anota na capa da sua apostila aí, se você puder. Vai na capa da sua apostila e anota assim, ó: maturidade é ver o cumprimento da obra, independente de quem faça. Se você não anotou, você decora a nota depois. Repita comigo: maturidade é ver o cumprimento da obra, independente de quem faça. É você poder se alegrar porque as coisas estão acontecendo e não estão levando o seu nome. É você se alegrar e falar: cara, as coisas estão acontecendo, estão fluindo, o reino de Deus está avançando, glória a Deus. É esse tipo de coração que Deus está procurando, de alguém que tem zelo por aquilo que é alheio, alguém que tem respeito por aquilo que é do outro. Todo mundo se dedica para edificar o que é seu, mas aqueles que vão ser chamados para ser libertadores, irmãos, vão se dedicar naquilo que é do outro. Será que você está pronto para servir o outro, receber o mérito em seu lugar?
Sim ou não? A obra da cruz, irmãos, é mérito de Jesus, mas quem executou ela foi o Pai. Jesus só obedeceu, amigo. Se eu mando, João, se eu mando um presente lá na sua casa, aí eu mando, peço para o pastor Fabiano, leva um presente lá na casa do João. Aí o Fabiano chega e fala, olha, o AP mandou te entregar isso aqui. Você vai louvar o Fabiano, adorar o Fabiano, não tem problema. O que importa é que você recebeu o que eu dei. Essa é a obra da cruz. Deus enviou Jesus. Deus, a Bíblia diz em Isaías 53, agradou Moelo, Deus enfermou Jesus, Deus cravou Jesus na cruz. E hoje nós celebramos a Jesus pela obra da cruz. Isso é maturidade, irmãos. É ver o outro ser celebrado por aquilo que você teve a intenção de fazer. Ô Paulo, dá um aleluia aí para mim. Aleluia. Amém? Você vê o outro sendo celebrado por aquilo. Poxa, mas eu que tive a ideia, eu que ensinei, eu que instruí, eu que dei tudo pronto. Ele só foi lá e executou. E depois ele recebe as honrarias. Glória a Deus, o que importa é que foi feito, foi cumprido. O que importa é que o pai estava lá na sala do trono e ouviu: Tetelestai, está consumado, está pago. Glória a Deus, isso é que importa. Repete comigo: maturidade é ver o cumprimento da obra, independente de quem faça. Repete essa frase para o irmão que está do seu lado. Vai, Pedro, vou te perguntar em casa, hein? Vou te perguntar, hein? Maturidade é ver o cumprimento da obra, independente de quem faz. Quem está entendendo? Quero que você decore isso, porque isso aí muda tudo. Aí Moisés está lá, irmãos, tendo zelo pelo alheio. E de repente, repete comigo, de repente, ele viu algo inédito. Ele viu algo sobrenatural. E você vai ver qual é a coisa mais poderosa que a gente vive hoje, irmãos. E Moisés viu lá. Pastor Robson, a coisa mais extraordinária que Moisés viu lá. E a gente vê aqui, a gente vive aqui, a gente pode ver aqui. Ele estava passando num lugar, irmão, onde sarça ardia todo dia. Moisés está passando num lugar onde vira e mexe, a sarça pegava fogo. Por quê? Porque ele estava num deserto, um lugar de calor castigante, aonde aquilo que era seco secava, e o calor do sol rotineiramente pegava fogo. Mas você leu aí na Bíblia que o que chamou a atenção de Moisés, o que atraiu Moisés, o que despertou a curiosidade de Moisés foi o quê? Aquela não consome, cara. Tem alguma coisa ali, não consome, ela não acaba. Aquela sarça está pegando fogo, pegando, não consome. Por quê? Porque o extraordinário no reino de Deus não é o que você faz, é o que você continua fazendo. O extraordinário no reino de Deus é constância, posicionamento. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente ir para a rua dar comida para os pobres no Natal para desencargo de consciência é fácil, irmão. Natal, a gente passa o dinheiro, o ano todo gastando dinheiro com o que quer, do jeito que quer. Mas no Natal a gente vai para a rua dar peru. Repete comigo assim, tenha santa paciência. Aí Deus fala assim, que bom, filho, tá lindo. Mas quando, irmão, você vai debaixo de chuva, debaixo de sol, cansado, doente, você tá lá, Deus vai falar, ai meu Deus, tem alguma coisa aí. Jesus. O extraordinário não é o que acontece, o extraordinário é o que continua acontecendo.
Por isso, irmãos, que as circunstâncias vão tentar você parar na hora de ser aprovado. Tudo fecha, o circo fecha, você fala, meu Deus do céu, agora eu vou parar. Aí você continua, Deus fala, extraordinário. Extraordinário, perseverou. E é sempre, irmão, quem já correu uma corrida sabe que é na hora da chegada que você está quase morrendo, é ou não é? Você, eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. No reino de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando as coisas vão romper, quando as coisas vão você se prepara, irmãos. É fato, quando uma mulher vai dar à luz, quem está grávida nos primeiros meses, fala, cara, nem parece que eu estou grávida, mas nos últimos. Na hora de nascer, meu amigo. É dor para todo lado, é chatice para todo lado, é reclamação para todo lado. É assim. Quem já ficou grávida aqui? É mais fácil no começo ou no fim? Não é mais fácil no começo? Mas só nasce se suportar o fim. É ou não é? Só recebe a medalha se for até o final. É ou não é? Então aprenda o mistério, que na hora de ser aprovado as coisas vão ficar mais difíceis. Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Entende? Por quê? Porque Deus prova uma coisa. Repete comigo assim, uma coisa. Diga, uma coisa. A constância. Porque a constância fala de duas coisas: obediência e fidelidade. Só consegue permanecer quem é fiel. Quem é oportunista cria uma rota alternativa. Entende? E por isso que é assim, não tem como mudar, irmãos. É igual a receita do bolo, é assim. Por quê? Porque na hora difícil é que Deus prova. Deixa eu ver se você estava me adorando ali porque você é o oportunista. Deixa eu ver se você estava aclamando, ofertando, servindo porque você é o oportunista. Você queria uma oportunidade para ser visto e receber um ministério. Deus fala assim, deixa eu apertar tudo para ver se você continua servindo sem dinheiro. Deixa eu ver se você continua servindo sem saúde. Deixa eu ver se você continua servindo sem paz, sem vontade, sem condição. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Aí se você fala assim, Deus, pode cair 1000 do meu lado, 10.000 na minha direita, as minhas convicções são inabaláveis, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, todos os dias, no mesmo lugar. Aí Deus falou, encrenca, bicho encardido. Fala pro seu irmão, Deus gosta de gente encardida. Sabe aqueles nordestinos arretados? Deus gosta daqueles nordestinos arretados. Ô, bicho arretado. Não é verdade, meu filho? Aqueles bichos encardidos. Eu aprendi uma coisa com o meu padrinho. Ele dizia assim, ó, meu filho, depois de morto, eu ainda rastejo mais 100 quilômetros, mas parar. Ele fala assim, na corrida, filho, não tem jeito, eu vou chegar primeiro. E se alguém for me passar, o que aconteceu? Eu não sei, ele deu uma narigada no meu cotovelo aqui. Foi meu padrinho no exército, tiro de guerra. Ele me ensinou muita coisa acerca de maturidade de ser homem. E uma das coisas é a constância, a perseverança, a determinação. Por amor a Jesus, supera qualquer desafio, irmão. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então você estava servindo a Deus por um hobby? Ah, mas eu estou doente, mas eu não tenho condição. E a gente fala assim, ó, Deus sabe. E Deus fala, você também sabe. Não é, filha? Irmão, deixa eu falar um negócio. Você sabe para que vai servir o céu? Quando a gente chegar lá? É para a gente acabar com todos os nossos argumentos. Sabe por quê? Quem vai estar sentado lá vai ser o Noé, irmão, que ficou 120 anos obedecendo uma palavra só. Aí você vai falar assim, ah, Deus, é que você não falou comigo. Noé, vem cá. Aí fala assim, Deus, sabe por que eu parei de te servir? É porque lá na minha família ficou doente e eu não tinha dinheiro, eu perdi tudo. Aí eu parei de ir na igreja. Ô Jó, vem cá, Jó. Vem cá. Deus, eu era pastor, mas todo mundo me abandonou.
E ninguém me deixou. Ô Elias, vem cá, Elias, me ajuda aqui. Irmãos, a sala do trono vai ser só para acabar com os nossos argumentos. Não, mas eu não servi porque o meu pastor não era bom. Davi, vem cá, Davi. Davi, você começou seu ministério com qual pastor? Com que atiravam umas lancinhas em mim? E o seu, só porque não te manda uma mensagem, você está ofendido, amigo? Estou errado. Você está chateadinho. Você está chateadinho, ó. Na sala do trono não vamos ter argumento, irmão. Não tem jeito. Deixa eu falar para você. Eu entendo porque a nossa geração está querendo criar rota alternativa, irmãos. Porque isso aqui o nível é alto, irmãos. Isso aqui o nível é alto. Se a gente olhar, se as nossas referências for bíblicas, nós não temos mais argumento nenhum. Aqui é homem que deu a vida pelo evangelho. O nível é alto, a régua é alta. Diga assim: diante das escrituras, eu não tenho argumento. Quem está me entendendo? Diga amém. Irmão, você quer atrair Deus? Você quer atrair Deus? Viram a encrencas todo dia no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. O que Deus propôs no seu coração? Você vai servir? Então você vai, no meu coração é varrer ali. Então eu vou varrer até Deus me encontrar na vassoura. O que é para você fazer? Cara, eu vou fazer turno de oração. Então eu vou fazer até Deus achar eu lá em cima daquele teclado. Deus me chamou para cara, Deus me chamou para ir para missão. Então, cara, eu vou cuidar dos pobres até Deus me achar fedendo. Quem está entendendo? Constância. E aquilo atrai Moisés. Moisés vai ver. E quando Moisés vai ver, repete comigo: a chama que não se consumia. Diga assim: a chama que não se consumia. Agora diga assim: a voz veio dali. A voz veio da chama que não consome. Chamado é uma chama que não se apaga. É algo dentro de você, irmãos, que não se apaga. Que você está ali, cara. E como você sabe se alguém tem chamado? Como que eu, como pastor, eu consigo detectar alguém que tem chamado? É porque ele fala bem, ele canta bem, ele fala, não, ele limpa, não, é porque forte ou fraco ele está ali. Essa chama não apaga. Com dinheiro ou sem dinheiro ele está ali, fazendo do mesmo jeito, com o mesmo sorriso, da mesma maneira. Não apaga, essa chama não apaga nunca. Isso é chamado, é uma chama que não se apaga. Não há circunstâncias que pode parar você. Por favor, entenda isso. Deus não coloca o chamado nos seus ouvidos, Ele coloca o chamado no teu coração. Entenda isso, irmãos. Agora eu vou falar de vocação, eu estou falando de chamado. Deus não chamou Moisés quando Ele falou. Deus chamou Moisés quando a sarça não consumiu. A chama que não se consumia. Foi ali que Moisés foi lá. Deus chamou Moisés com a chama que não se consumia. Eu discerni o chamado de Deus para a minha vida, irmãos, quando eu colocou algo dentro do meu coração. Eu falava assim: não adianta, nada me tira disso aqui. E Deus me provou doente. A minha esposa está aqui, sabe, o João. Quantas vezes o João teve que me arrastar para a oração doente? Não é, João? Cadê o João? Teve que me carregar, irmãos, o Israel. Pai, se eu tenho que ir para o hospital, você está com 40 de febre, depois da minha oração eu vou. Deus mediu os meus esforços, irmãos, em cada circunstância. Quantas vezes o Edson já me viu subir para pregar doente, Edson, sem condição, com garganta inflamada. O Caio está aí, lembra? Caio, quantas vezes você fez chazinho para mim pregar? Meu filho, acho que eu vou morrer, tô doente, com garganta inflamada. E naquele dia eu tinha o direito de falar assim: hoje eu não vou na igreja, eu estou com a minha garganta inflamada. Pastor, prega no meu lugar. Mas é nesse momento, irmãos, que Deus olha para mim e Deus fala assim: você tem o direito de fazer isso, mas e a sua chama? E o seu chamado? Ele queima dentro de você. Você fala: cara, eu não posso.
Deus me chamou para isso, eu não posso deixar de fazer. Doente, forte, fraco, em pé caído, rastejando. Deus me chamou, esse é o chamado. Quem está me entendendo? Então deixa eu explicar uma coisa. O chamado de Deus, você percebe naturalmente. Você não percebe o chamado de Deus com uma experiência miraculosa da glória de Deus. Ei, você percebe o chamado naturalmente. Você começa a se inclinar para aquilo. E quando você vê, por exemplo, por que você está aqui num dia de feriado, terça-feira de manhã? Por que você não dormiu até 10 horas, irmão? Por que você não ficou lá comendo pão de queijo na sua casa? Por quê? Por que você está aqui? Porque tem alguma coisa dentro de você falando assim, cara, eu quero mais, tem alguma coisa além. Isso é Deus chamando, é colocando uma chama dentro de você, e você precisa aprender a se atentar para isso. É alguma coisa que fala assim, cara, eu não tenho mais prazer no dinheiro, eu não tenho mais prazer no trabalho, eu não tenho prazer em mais nada, eu só quero isso está queimando dentro de mim. Repete comigo, isso é chamado. Tem uma canção que diz assim, queimou todos os outros amores, não é, Paulo? Queimou todos. Esse é chamado. Deixa eu explicar para você se Deus está te chamando. Ele não vai te dar um sonho, te dar uma tarefa, te dar uma cartinha, não, pelo contrário, Ele vai fazer você perder o desejo pelo pecado, desejo pelas outras coisas. Cara, eu não estou querendo nem trabalhar mais, eu não estou querendo mais nada, nem estudar, eu não tenho mais vontade para nada. Mas quando eu entro na presença de Deus, cara, eu não quero sair dali. É uma coisa desesperadora. Eu acordo de manhã, eu quero ir para a igreja, eu quero ler a Bíblia. Aí quando dá a hora de eu parar, que eu tenho que trabalhar, eu fico chateado. Eu vou trabalhar chateado, emburrado. Ele começa a secar você não tem mais. Ele está te chamando. Ele está chamando você. Essa chama vai consumindo todos os outros amores. Isso é um chamado. Você fala, cara, nada mais faz sentido para mim. Repete comigo assim, a partir do chamado, Deus revela a vocação. Moisés, aí Deus começa a falar com Moisés. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Para que Deus vai instruir quem ainda não foi chamado? Para que Deus vai vocacionar quem ainda nem está posicionado? Por isso respeite as ordens. Você está falando, Deus, fala comigo. Deus está falando, responde a chama que eu estou pondo dentro de você primeiro. Dá uma resposta para a chama. Vai respondendo a chama. Aí o pastor Cauê era lá, psicólogo, coisa mais linda. Eu vou fazer atendimento. Psicólogo, professor de história, bonitinho, coisa mais linda. Aí Deus acende a chama nele. E, cara, eu quero ensinar, eu quero me aprofundar nas escrituras. Daqui a pouco ele larga a psicologia e já não atende mais ninguém e não dá aula mais de história. Contar a história ele conta, né? Muitas. Aí largou a aula, já no cara. Ele deu uma resposta para a chama. Cara, eu não sou mais. Você é psicólogo? Não, agora eu sou pastor. Ele deu uma resposta para a chama. Ele não falou assim, não, Deus, o senhor sabe, eu preciso pagar minhas contas, mas nas horas vagas pode me usar. Deus fala, não, você não respondeu ao chamado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você responde ao chamado quando você se prontifica a colocar lenha no fogo que Deus está consumindo os outros amores. E quando a gente tenta apagar o fogo que Deus está consumindo os outros amores, a gente está dizendo não ao chamado. O Paulo está lá cortando cabelo. Milionário, irmão. Paulo ganhava dinheiro naquele salãozinho que nem... Aí começa a queimar. Cara, eu quero ir para o altar. Quem por isso? Nem tem mais vontade de ficar naquele salão. Paulo, larga o salão e vai. Ele vai. E se ele falasse, não, Deus, eu tenho que pagar minhas contas. Ele estava lá no salão até hoje. Até hoje. Mas você dá uma resposta, ele fala assim, não, cara, eu não quero. Eu vou me dedicar integralmente ao que está queimando no meu coração. Nem um sorrisinho essa hora. Não dá para rir, né? Mas o que nós aprendemos com aquela imagem fictícia por trás da verdade?
Quando Deus te exaltar, Deus vai te usar poderosamente, você vai ver, Deus vai te exaltar, você vai chegar e vai fazer, e vai acontecer, vai nada, irmão. Se a igreja te levantar, pode ser que isso aconteça, é verdade. Mas se Deus te chamar, você vai se sentir um nada. Agora escute, por que que essas escolas são balizadores? Por que que uma escola como essa aqui é um balizador? Porque tem muita gente que para quando é chamado por Deus, porque não entende isso. Olha para si e fala, não, cara, eu não sou um coitadinho, e fica ali. Aí começa a viver uma vida depressiva, angustiada. Por quê? Porque olha para você, eu não sou capaz, mas Deus não precisa da sua capacidade. Ele precisa da sua obediência. Escute, e não tem argumento. Não, mas eu sou gago. Então leva Arão. Primeiro ele fala, eu curo, fica tranquilo. Não foi eu que fiz a boca? Vai firme. Não foi eu que fiz a língua? Até na incredulidade ele fala, tá bom, já que você não quer nem que eu curo, chama o Arão. Mas irmãos, quando Deus vocaciona, as nossas objeções são irrelevantes. Quem está entendendo? Eu vim de uma família desestruturada, irmão, sem pai presente, sem formação acadêmica nenhuma. O único diploma que eu tenho de escola bíblica é dessa que nós fez. Eu tive que inventar uma escola só para ter um diploma de escola. Nunca fiz, não é mérito. Eu nunca fiz uma escola, nem escola bíblica dominical, sabe que é as de domingo? Não fiz, não tem uma revistinha daquelas revistinhas. Não fiz. Tentei fazer, quis fazer, mas eu percebi que Deus queria me levantar para confundir alguma coisa. Deus queria me levantar para evidenciar alguma coisa. Porque a minha esposa sabe como que eu fico de sábado para domingo na minha casa, irmão. Como que eu acordo, vomitando, angustiado, com diarreia. O Rafa sabe, vai comigo para todo lado, ele já sabe. Ele fica até meio de longe, assim, de chegar muito. Sabe como que é, não é, meu filho? Se a gente colocasse uma câmera dentro daquela salinha, antes de subir para pregar, irmãos, aquela sala ali para mim parece que é um túmulo. Esses dias eu cheguei ali e falei pro Gilmar, vou sentir saudade dessa salinha aqui. Aquilo ali parece que é um túmulo para mim quando eu vou trocar de roupa ali. Eu me tremo, eu me bato, eu choro, eu grito. Porque eu não vou subir ali para falar o que eu estudei, irmão. Eu vou ali para deixar o Deus, Criador do céu e da terra, falar por meu intermédio. Isso é absurdo. Repete comigo assim, a vocação de Deus é impossível de ser vivida naturalmente. Diga, é impossível. Por isso, irmão, não fica querendo fazer a obra de Deus, irmão. Vai cuidar do que é alheio, vai respeitar a chama do teu coração, porque na hora certa Ele começa a falar, te instruir, te chamar. E você está querendo, Deus, eu quero que o Senhor me levanta como um pregador. Aí Deus te chama, fala assim, então eu vou levantar você. Aí Deus te chama e fala, agora eu estou chamando você para cuidar dos pobres. Não, Deus, eu quero pregar. Deus está falando, mas a minha vocação vem para confundir a sua sabedoria. Por isso fica quietinho, irmão. Quando Deus te chamar, Ele fala o que é para você fazer. Quem está me entendendo? A vocação de Deus nos faz nos sentir incapazes. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Filipenses capítulo 2. Quando o pai chama o filho para realizar a obra da cruz, a obra que ele designou, o filho teve a sabedoria que eu e você precisamos ter agora. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E porque ele se esvaziou, Deus o encheu. Deixa eu explicar para você, a obra de Deus, quem faz é Deus. Por isso que nós diminuímos para que Ele cresça. João Batista olha e João Batista fala assim, que Ele cresça, eu diminua, porque eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Isso é obra de Deus, irmãos. É permitir que um tudo seja visto em nada. É permitir que o grande seja visto no pequeno. É permitir que Deus seja visto no homem. Isso é ser chamado para a obra de Deus.
como é que isso acontece? Não é quando eu chego e falo assim, sabe por que isso está acontecendo? Por causa disso e disso e disso. Escute, irmãos. Deus não é visto quando você mostra os seus diplomas. Deus é visto quando você mostra as suas fraquezas. Porque quando alguém vê as suas fraquezas, vai dizer, só Deus pode fazer isso. Por isso, irmãos, antes de Deus ouça. Antes de Deus cumprir o que te prometeu, Ele vai te ensinar a trilhar o trilho da vocação. Deus não prometeu que vai te dar dinheiro, então Ele vai te ensinar a viver sem. Ele não prometeu que você vai ser um pastor, então Ele vai começar a te ensinar a lidar com ofensa. Ele vai começar a te ensinar a lidar com gente. Por quê, irmãos? Porque antes dele ser tudo, Ele nos faz sem sentir nada. Ei, a nossa recompensa não é por aquilo que a gente tem para Deus, é por aquilo que a gente perdeu por Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, eu considero tudo como perda, pela excelência, ai meu Deus do céu. Eu considero tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo. E eu percebo, irmãos, que uma chama entrou aqui nessa manhã. Eu percebo que uma chama entrou aqui para definir na tua vida e na minha vida, irmãos, que Ele está chamando você para alguma coisa e você precisa respeitar o processo, respeitar o trilho correto. A nossa maior responsabilidade como missionários não é ir para as nações falar de Jesus, é ir para as nações permitir que Jesus seja visto em nós, Cristo em nós. É esperar, e aí entrou aqui. Fique em pé no seu lugar, que Ele levante suas mãos. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não vamos para as nações falar de Jesus, nós vamos levar Ele estampado na cara.